entendeu? Não é pecado. E vai ter gente que vai querer pegar o livro de Esdras e de Neemias para mandar fazer isso, aquilo, outro, mas isso é uma sandice de alma. Não é assim que se resolvem as coisas, viu? Por isso que nós vamos para 1 Coríntios capítulo 7. No 1 Coríntios capítulo 7, está ficando claro para nós o que nós estamos estudando aqui? Está dando para entender bem aí o que nós estamos passando? Então, esse esforço, e aí, capítulo 7, versículo 1, 2, 3. 1 Coríntios 7, 1, 2, 3. Pode ler o 4. Vamos lá. Olha aí agora, Paulo, uma outra carta para um outro povo, num outro lugar, um lugar de porto, que só de andar na rua, qualquer homem passa por tentação. Isso não só sou eu que estou falando, não. Tudo quanto é escritor que vai tratar do assunto, vai falar isso aí. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso aí. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Já vai deixando a poligamia de lado, né? Já fica claro que, ó, você, mulher, tem um só marido, você só tem uma só mulher e está acabado, sua própria mulher. 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. É recíproco. É recíproco esse sentimento. Bom, primeiro é o seguinte, Paulo não está escrevendo um tratado. Mandaram a carta para Paulo. Aí, nós estamos achando que é melhor esses novinhos aí, o pessoal aí não casar, não ter mulher. O que você acha? Ele fala, eu acho melhor não ter mulher. Você vai poder pregar, você vai poder sair anunciando o evangelho para o mundo todo, faça como eu. Né? A gente chama hoje de celibato. Né? Um eunuco, que ele decide ser eunuco. Não, eu não vou ter esposa, não vou me casar, para poder ter maior facilidade para a pregação e anunciação do evangelho. Embora muitos estudiosos digam que Paulo, nessa época, deveria ser viúvo. Tem outros que dizem que talvez a mulher dele até abandonou ele por causa da fé, quando ele volta com a fé que voltou em Cristo Jesus. Mas aí não está na Bíblia, não vou ficar discutindo esse tipo de assunto. Só sabemos que ele não está com esposa, ele não tem esposa. E como ele escreve? Eles mandam uma carta para ele fazendo pergunta e ele manda uma carta de volta para eles trazendo algumas respostas. Então Paulo não está escrevendo então esse tratado, só está apenas respondendo a uma carta. Né? E ele está querendo lembrar nessa carta que aonde eles vivem, a gente tem que lembrar disso. Quais são suas próprias constituições físicas, os saudáveis instintos que a natureza nos legou. E aí ele vai dizer que é melhor que se case do que ficar em pecado. Entendeu? E aí vai falar do próprio esposo, da própria esposa, para deixar então uma condição dessa. E aí, no pensamento grego, há uma dicotomia. O corpo não é uma coisa muito boa, não. Ele é meio mau. No pensamento judaico, é o que Paulo usa aqui em Corinto, é uma soma. Nós somos um todo, é um nefesh, não tem essa divisão. É um só. Nós somos um. E nós temos, na nossa constituição física, desejos e tudo, e vontades, que são boas, se a gente souber administrá-las. E a gente tem que saber, isso é até saúde, já do assunto que ele está tratando. E aí, então, ele vai falar, o marido pague a mulher, né? O quê? Que está escrito aí? Benevolência. E, da mesma forma, a mulher com o marido. Gente, essa benevolência aí, isso aí é um eufemismo, tá? O eufemismo é o quê? É uma expressão que a gente vai usar, mais suave, para evitar escabrosidade na hora que o outro ouve. Essa benevolência aí que ele está falando aí, do homem e da mulher aí, quer dizer o seguinte, nenhum dos dois negue o recurso, tá certo? Da aproximação física na devida medida. Pastor, o senhor também está usando quase um eufemismo, que não negue a relação sexual um ao outro. É isso que Paulo quer dizer. Isso aí que não negue. Tenha relação com sua esposa. Esposa, tenha relação com seu marido. Para que depois o diabo não vai lá e faça lá
traga sobre o sujeito ou sobre a mulher tentações difíceis de serem vencidas. Será que é isso que ele quer dizer no próximo versículo? Exatamente. Vamos ler aí. Pode ler então. Pode ler. 4, 5 e 6. Pode ler, Isaac. Faz favor. Depois, Pacheco, é você, tá? Que você também tinha levantado para ler. Pode ler, Pacheco. Quer passar a responsabilidade para você, Pacheco? A mulher não dispõe do seu corpo, Oi. mas é o marido que dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher que dispõe. Entendeu? Os dois têm necessidade um do outro. Por favor, não se neguem. Para que não venha problema depois lá, por causa dessa negativa. Então, isso aqui é uma leitura positiva. Ó, eu acho que é melhor que vocês não casam, mas já que vocês vão casar, olha aí, ó, faça o que tem que ser feito. Satisfaçam um ao outro. E ele não nega aqui a cama. Pode ler mais, Pacheco. 5. Não vos recuseis uns ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. E o que ele quer dizer com isso? A minha esposa resolve, vou fazer uma semana de oração específica. O marido, aí eu vou fazer uma semana, eu vou fazer vários jejuns e tudo. Então, quer dizer, não fica estendendo, é um mês de jejum. 3 meses de oração, você não pode, vamos evitar ter a relação matrimonial, entendeu? Porque eu vou fazer 3 meses. Não, é tempo breve, é rapidinho, é pouco tempo. Se aplique a oração ao jejum, mas se libere um para o outro logo depois. Depois faça de novo a oração em jejum. Não fique estendendo o tempo para se evitar um ao outro, porque, olha lá, Satanás tenta na incontinência. Um lado está mais fraco, está mais fragilidade, com certeza vai dar briga, com certeza vai dar algumas situações, né, estranhas, algumas estranhezas no relacionamento a dois, sempre tem os seus conflitos, seus atritos. Já falei aqui do provérbio Bemba, né, que 2 árvores próximas têm atrito uma com a outra. Então, temos que evitar esses problemas aí, porque Satanás se aproveita da incontinência. Um é virtual, por causa de esses Facebook, essas mensagenzinhas, essas conversinhas bobas. O outro tem uma coisa lá, o outro tem uma coisa colar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Já vou te passar a palavra, Sabadinho, presta um pouquinho. Então, tem que ter, entendeu? Essas condições. Para quê? Pode ler o 6. Isso, quer dizer, eu estou falando isso para vocês, não é um mandamento, eu não estou aqui para dirigir uma ordem, fazer uma ordenação, não estou aqui fazendo um tratado teológico marital, matrimonial, mas eu tenho essa permissão, e dou essa permissão a vocês, eu estou falando como apóstolo, eu tenho autorização para falar sobre isso aí, por isso que lá na frente ele vai dizer, isso diz o Senhor. Aí na outra ele diz, digo eu, não o Senhor. Ele vai deixando claro, quando ele tem conselho de Cristo para uma demanda, e quando ele não tem conselho de Cristo direto, ou na palavra, ou que foi ensinado, ele diz que viu Cristo várias vezes, né, que Cristo se manifestou a ele, e a sabedoria que Deus deu para ele, então ele tem competência, ele é um doutor da lei, ele é um apóstolo da igreja, ele está sabendo o que está se passando ali, ele tem competência de ajudar a igreja a resolver da melhor maneira possível. E é assim que a gente deve lidar. Quando a gente estuda um estudo desse, irmãos, não é para ficar fazendo um tratado teológico sobre matrimônio, casamento e divórcio, pode isso, não pode aquilo. Não, isso aqui é para abrir a nossa mente, para a gente entender como esse assunto é abrangente e como igreja a gente pode agir da melhor maneira possível para ajudar as pessoas, ajudar os cônjuges, entendeu? Quer seja apresentando, olha, Jesus fala assim, assim, assado. E a pessoa, eu não sabia, não era assim como... Ou a palavra diz assim, assim, assim. Diante dessa condição, a igreja tem essa possibilidade, como diz em certo lugar, o que vocês ligar aqui está ligado lá. O que vocês desligar está desligado lá no céu. Está entendendo? A gente não pode esquecer que a oração de Jesus é, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu, e esse projeto para o matrimônio é muito maravilhoso da parte de Deus. Mas existem condicionantes na história e na vivência humana.
E aí até esse casal vai ter que saber lidar com essa situação. Outros casais vão ter que aprender a lidar com isso também, quer na fé ou fora da fé. Porque aquele que não tiver a experiência porque está em Deus, em Cristo Jesus, vai ter na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E todos nós passamos por essas situações e condições. E a gente tem que ter esse equilíbrio para lidar com cada um deles, entendeu? E agora, daqui a pouquinho, ele vai falar de casamento é misto. Casamento em que o marido é da fé e a mulher não é. Casamento que a mulher é da fé e o marido não é. Casamento que os dois não eram da fé, um aceita, o outro não aceita. Entendeu? A igreja chega, vai assumir essas pessoas como estão. E como deve ser esse relacionamento? O Paulo, eu já vou até das cenas dos próximos capítulos, ele é contra qualquer uma das partes querer de separar do outro, porque não está na mesma igreja, não está na mesma fé. Isso ele é contra. Se o que não está na fé não te atrapalha, não te impede, não te incomoda, ainda anda com você, continua. Entendeu? Continua junto. Ele vai tratar disso aqui. A gente não vai ver hoje, né? Semana que vem. Eu achei que a gente pudesse terminar hoje tudo aí. A gente não dá conta de terminar. Então a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio. E o equilíbrio espiritual, psicológico e emocional, para não criar também traumas na vida do outro. Mas no caso aí, ele dá uma impressão que, ao mesmo tempo que ele fala que não tem problema essa união de fé, né, diferente, mas ele também dá um conselho, olha, que não busconhar-se em tudo desigual. Sim, mas jogo desigual... Não tem problema, não arrume. É. Se estão juntos, tem que... Exatamente. Se não tem problema, não vá ficar botando, procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Entendeu? Exato, a mãe era da fé e o filho não, o marido não, a mãe era da fé, a avó era da fé, a mãe era da fé, o genro e o esposo não. Entendeu como é que é? Então tem que ter equilíbrio, mas isso a gente só vai conseguir ver semana que vem, porque o nosso tempo já expirou. Sabadinho, guarda aí a sua palavra para a semana que vem, por causa da nossa hora, que a gente tem que saber o seguinte, irmãos, adentramos num mistério que é o casamento. E Paulo pegou a relação de Jesus com a igreja para desvencilhou o mistério e diz, aquilo que era mistério agora está claro. E tem que ficar claro para o marido, ficar claro para a esposa. E quando essa claridade pelo Espírito Santo de Deus ilumina nossas mentes e nossos corações, a gente passa a ter uma vivência, uma experiência a dois muito melhor e mais prática do que antes. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, nem dificuldade, nem adversidade, a gente vai enfrentá-los todo dia, mas de uma forma diferente, de um modo diferente, em condições completamente distintas daquelas quando a gente não abre os olhos para esse mistério em Cristo Jesus. A liderança é do homem, mas a ponto dele dar a sua vida pela vida da mulher. Como Cristo deu pela igreja. E quando isso chega à mente do homem, ele sabe muito bem como honrar, entendeu? E ele não vai precisar exigir essa consideração da parte da mulher. Isso vai acontecer naturalmente pelo amor, pela misericórdia, pela benevolência, pela integridade, pela complementaridade, pela capacidade de viverem dois tão diferentes, uma só carne e um só espírito, no nome de Jesus. Amém.